Olá pessoal, meu nome é Valéria, sou professora de língua portuguesa e hoje vamos dar algumas dicas sobre a redação do Enem. Primeiro passo, um repertório bem diversificado, porque afinal não sabemos qual será o tema da redação do Enem. Então, desta forma, o quanto mais você treinar, o quanto mais você praticar, melhor será para você. Então, temas diversificados, enfim. Segundo passo, vamos falar da questão estrutural. A sua redação será dissertativa argumentativa. Logo, dissertar é expor a sua opinião e argumentar, você vai precisar sustentar essa sua opinião. Então, nessa questão estrutural, você precisa entender que a sua redação deverá ter uma introdução, onde você colocará a sua opinião. Depois, é no desenvolvimento que você colocará os seus argumentos. Então, vamos pensar em um parágrafo para a introdução, a sua opinião, e segundo e terceiro parágrafo para você colocar a sua argumentação. Então, na sua argumentação, você vai precisar sustentar a sua opinião. E para o último parágrafo, que é a conclusão. É nessa conclusão que você vai colocar a intervenção. Geralmente o Enem pede 2 intervenções. Isso estará lá no seu caderno, na sua proposta de redação. Então não esqueça, leia bem atentamente e veja o passo a passo, o que ele está pedindo. Então, essa conclusão, se for por intervenção, você vai precisar solucionar o problema, dar sugestões. Lembrando que não adianta falar cabe ao governo, cabe ao ministério, tá? Precisamos pensar que cabe ao governo, mas como ele deve fazer isso? Cabe ao ministério, mas como ele deve agir? Então você vai precisar, de maneira detalhada, dar essa sugestão, certo? Esse é o segundo passo que você precisa pensar. Dentro disso, vamos falar do tamanho dessa redação. Essa redação, ela tem que ter até 30 linhas. Se você tiver menos que 7 linhas, você será desclassificado. Eles nem vão corrigir a sua redação. Então, você precisa pensar aí numa redação aproximadamente de 20 linhas para cima. Se pensarmos que cada parágrafo tem, em média, de 6 a 7 linhas, vamos pensar que você vai chegar aí a uma redação com o tamanho de 28 linhas, que 28 linhas é o ideal. Então, vamos pensar assim: primeiro parágrafo, introdução, umas 7 linhas. Segundo e terceiro parágrafo vão ficar encarregados da argumentação, ambos na média com 6 e 7 linhas. E o seu último parágrafo, que é a conclusão, também fechadinho aí, em média com umas 6 linhas, correto? Então, aí você terá um texto bem elaborado. Ok? Lembrando que a sua redação deverá ser escrita em linguagem formal, a sua língua formal. Então, não adianta, não peguem palavras bonitas, rebuscadas. Use palavras simples, que você tenha conhecimento, mas claro, sempre dentro da norma padrão da língua. Ok? Vamos para o próximo passo. Vamos pensar então agora que você não pode fugir do tema. Se você fugir do tema, consequentemente, a sua redação será zerada, ok? E aí, para finalizar, não esqueça, você precisa treinar, estudar. Como estudamos para geografia, para história, para matemática, para língua portuguesa, a gramática, eu preciso estudar para a minha redação. Então, procure fazer as suas redações. Procure ter um roteiro, de estudo, mas pensando sempre nas suas redações. Então, pratique. Praticar é muito importante. Não adianta você ter toda a questão estrutural e não ter o conhecimento para desenvolver sobre aquela temática. E vice-versa. Também, se você tem conhecimento daquela temática, mas você não consegue estruturar a sua redação, você terá perda. Acredito que aqui você já vai estar aí num bom caminho para tirar uma nota razoável, de razoável para, satisfatória para o Enem, ok? É isso.
Beijinhos e boa sorte a todos!